Olá pessoal, boa tarde. A Aline aqui com vocês lendo o Evangelho de Lucas. Hoje eu vou ler o capítulo 16. Neste capítulo temos duas parábolas, a do administrador desonesto e a do rico e Lázaro. Esse Lázaro não é o mesmo que Jesus ressuscitou, tá? Não é o mesmo irmão de Marta e Maria, é um outro. E esse capítulo hoje foi difícil, né? Eu tava matutando nele assim já uns 3 dias e daí ontem finalmente eu acho que eu consegui entender. Né? Vocês vão ver porque tem uma passagem ali que eu disse, mas por que Jesus vai contar essa história, vai dizer isso, né? Mas então vocês vão ver. E eu peço a Deus que Ele esteja conosco, que Ele esteja com vocês, que Ele abençoe o nosso entendimento, a nossa leitura, que Ele abra, que Ele nos dê a sua sabedoria para interpretar isso, para ler esse capítulo e tirar um tesouro daqui também para a nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença, pela Tua proteção. Esteja também nos lares de quem estiver ouvindo, assistindo, né? E eu entrego esse momento, essa leitura nas Tuas mãos, esse estudo nas Tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo seja aquele que fale, que nos guie e nos auxilie a compreender. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço, eu acredito. Amém. Então vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora, o que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Já sei o que eu vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou por sua esperteza. Né? E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes, e quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus disse a eles: para as pessoas vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada, e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com a mulher divorciada também comete adultério. Antes de eu passar então para a parábola do rico e do Lázaro, né? Essa parte dos fariseus é que vai estar conectada ali também, tá? Mas o que dá um tilt no nosso cérebro aqui, né? Que a gente fica assim meio chocado. Por que Jesus vai dizer que o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza, né? E depois Jesus vai chamar várias a nossa atenção, assim, de tipo, como cuidar das riquezas aqui,
né, da nossa honestidade, da nossa integridade, né? Mas como assim? Ele nos chama a atenção para nossa integridade, mas ele conta que o patrão elogiou a esperteza daquele administrador que estava passando a perna nele. E nas pessoas que ele estava cobrando também, né? Aí, né, eu tava pensando sobre isso e tudo. Esse administrador, né, o que ele foi fazer? Pensando nisso, quem acusou, falou pro patrão, né? Ah, eu acho que ele tá desperdiçando o seu dinheiro, não sabe se é o dinheiro do patrão, se é dinheiro que esse cara embolsou, não sabe. Mas se de repente ele começa a aparecer com coisas novas e tudo, as pessoas vão a tendência a pensar, ele tá desbanjando o dinheiro do patrão, né? E quando ele vai para as pessoas que estavam devendo pro seu patrão, né? O que eu acredito que ele fez, né? Se devia 100 barris de azeite, mas o cara falou, escreve 50, acho que 50 era a dívida real, né? 100 era o que ele botou mais 50 em cima para tirar pro bolso dele, né? O outro da farinha também, 1000 medidas de farinha, escreve só 800. Então, nos olhos dos devedores, ele ficou como passando de bonzinho, né? De reduzir a dívida. Então, eles vão ficar gratos por ele, né? Ele conseguiu aquilo ali de criar uma ponte ali e dizer, essas pessoas, quando eu precisar, quando eu for demitido, elas vão poder me ajudar. Vão até querer me ajudar, né? Porque vão entender como se eu fiz um favor para eles. E aí o patrão fala da esperteza dele. Mas será que foi da esperteza, assim, tipo, dele ter sido desonesto, de estar embolsando dinheiro? Né? Eu fiquei, não pode isso, gente. Não, Jesus jamais aprovaria isso. Mas Jesus não conta nada para nós em nenhuma parábola que não tenha fundamento, que não seja útil para alguma coisa. E aí eu me lembrei do que ele falou lá no capítulo 12 sobre a paz com o inimigo. Capítulo 12, versículos 57 ao 59. Vamos ler de novo essa passagem. E Jesus terminou dizendo, por que é que vocês mesmos não decidem qual é a maneira certa de agir? Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, faça o possível para resolver a questão enquanto ainda está no caminho com essa pessoa. Isso para que ela não o leve ao juiz, o juiz o entregue ao guarda e o guarda ponha você na cadeia. E eu lhe afirmo que você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Então, pensando nisso aqui, como Jesus está dizendo para remediar a situação quando você é acusado de alguma coisa, então agora, o patrão dele, quando ele falou que ele foi esperto, ele foi esperto? Foi esperto na maneira que ele resolveu a situação. Ele não esperou, ele nem se defendeu, né? Quando o patrão acusou ele, ele não se defendeu, ele dizia, não, eu não fiz isso, né? Eu não... Ele foi tentar arrumar a porcaria que ele estava fazendo antes de que o patrão levasse ele até a justiça, porque teria todo o direito de levar ele à justiça, mas, né? E lá no capítulo 12, quando a gente lê aquilo ali, a gente fica pensando, né? Mas como seria isso? Será que eu vou saber quando acontecer? Como é que eu vou saber lidar com isso? Mas que tipo de situação? Jesus sempre, né? Ele vem com as suas comparações, ele vem com as suas explicações, às vezes não na mesma conversa, mas aqui, né? Então, qual é o exemplo daquilo ali no capítulo 12? Aqui no 16, é esse administrador desonesto, ele não esperou ser levado ao tribunal, né? Ele foi e consertou, né? Ele acabou com a prova que ele estaria roubando, né? E ainda ficou na amizade com os devedores, né? E não teve o que o patrão dele provar ou acusá-lo mais, né? Ou provar de que ele realmente estava embolsando alguma coisa. Então, sim, ele foi esperto. E quando Jesus diz que as pessoas desse mundo são mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz, né? Aí eu fiquei pensando assim, né? O que esse exemplo mostra? Ele mostra estratégia. Ele mostra estratégia. E daí eu me lembrei de outras passagens. Em Mateus, no capítulo 25, tem a parábola das moças com as lamparinas, né? Com óleo. Que aquela ali é legal também. Mas a principal daquele capítulo é a parábola dos talentos, né? Dos 3 servos que recebem uma diferente quantidade de talentos, cada um de acordo com a sua capacidade. O primeiro recebe 500 moedas, vai lá, negocia e tudo, consegue ganhar mais 500.
o segundo recebe 200 moedas, vai lá, faz negócio, recebe mais 200. E o último, que recebeu só 100, ele não fez nada, ele foi lá, enterrou as moedas, né? E quando o patrão voltou, o patrão já, né, elogiou os 2 primeiros. Você foi um bom funcionário, um bom servo e fiel. E o último, que não negociou, que não fez o dinheiro girar, produzir, né, ele chamou de mau e preguiçoso. E aí ele mandou dar todas as moedas para o primeiro, que foi aquele que ganhou mais, né? E tinha dito, recriminou o último, se você devia ter colocado meu dinheiro no banco, porque daí eu teria recolhido os juros também, né? E todas essas passagens aqui, assim, eu acho que Jesus nos mostra, e mais os exemplos, assim, de patriarcas, pessoas que foram bem sucedidas, assim, financeiramente e tudo. O problema de Deus, acho que não é com o dinheiro, com a riqueza em si, né? É como o nosso coração se manifesta a respeito daquilo ali. E quando vira o dinheiro, vira senhor da nossa vida, né? Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo, né? Vai ignorar um, vai preferir o outro, né? Então, e de nós sermos íntegros. Então, coisas básicas, assim, outros livros de estratégia, tá? De pessoas que foram bem-sucedidas e tá ligado nas coisas, assim. Neemias é um livro de estratégia. A Esther é um livro de estratégia, né? A Abigail, lá no 1 Samuel, capítulo 25, ela foi extremamente estratégica, né? Então, da gente ter essa perspicácia em como lidar com as coisas do mundo, né? Sermos íntegros, sermos honestos, né? A questão da gratidão, assim, se eu sou fiel, se eu sou grato, eu cuido bem daquilo que é o pouco, eu vou receber mais. Senão, não tem porquê. Você já tá reclamando do pouco que você tem, por que eu vou dar mais para você, né? O cuidado com aquilo que é dos outros. Veja o exemplo, assim, pessoas que alugam, né? Você tem um inquilino. Dá um desgosto, assim, você pegar o seu apartamento de volta e a pessoa não cuidou do apartamento, destruiu um monte de coisa, né? E a mentalidade de achar assim, mas esse apartamento não é meu, né? A gente se mudou para um apartamento que aconteceu isso, né? Os inquilinos que saíram, eu disse, Doug, eu acho que nesse último ano que eles moraram aqui, sabiam que iam passar para casa deles, eles não limparam, eu acho. Teve coisa que a gente teve que jogar fora. A cozinha, por exemplo, era uma cozinha completa, né? Tinha geladeira, tinha um exaustor em cima do fogão, não deu para salvar. E olha que a gente é bom de limpeza, né? Não deu para salvar, teve que ir pro lixo. E tinha marca na parede, assim, de sapato, tinha de mosca, mosquito que eles mataram e deixavam ali grudado. Então, assim, eu penso assim, eu fiquei muito revoltada quando a gente chegou naquele apartamento, né? E aqui na Alemanha tem uma lei assim, você pode, se você arrumar um apartamento quando você entrou, você não precisa arrumar quando você sair, né? Porque você já arrumou quando entrou. Ou se você recebe um apartamento bonitinho, todo arrumadinho, que já aconteceu com a gente também, é uma maravilha, você arruma aquilo que você precisa arrumar quando você sair, aquilo que você estragar, né? E a gente pegou proprietários que alugavam com a primeira regra. Se você arruma quando você entra, você não precisa arrumar quando sair. Então, a gente teve que consertar porcaria, erro, falta de cuidado e coisa dos outros, não nossa, né? Eles tinham um gato, tava tudo arranhado, papel de parede, tudo assim, foi horrível, horrível, né? Então, perguntem assim, esses pessoal, eles estavam se mudando para sua casa própria, que tinha sido acabada de construir. Nós entendemos, o ser humano é uma criatura de hábitos. E uma vez formado um hábito, é muito difícil de mudar. Então, isso assim, do cuidado com o que é dos outros, vocês acham que se eles não cuidavam daquilo que não era deles e se acostumaram com esse sistema, vocês acham que eles vão cuidar daquilo que é dos outros? Eu digo daquilo que é deles, né? Ou vão receber aquilo que é deles. E, na verdade, essa passagem nos mostra, assim, essa questão da integridade, como a gente se organiza ao redor dessas ideias, assim, da nossa prática do dia a dia, mas também nos mostra, assim, que não é nosso o dinheiro. O dinheiro não é nosso. As coisas que a gente tem aqui não são nossas. Desse mundo a gente vem sem nada, não vai levar nada,
né? Tudo que a gente recebe é emprestado, né? Eu já disse isso, assim, aqui num outro vídeo, né? Eu sempre falo pro meu marido, nós somos, assim, o mordomo, nós somos os caseiros de Deus, né? Onde a gente pode morar e tudo, e babá dele pra nossa filha, né? Essas coisas são um empréstimo. Como que nós vamos administrar isso? Né? Vai dar frutos, nós vamos usar dinheiro, coisa. O dinheiro, ele sozinho, ele não tem um poder, né? O que confere poder ao dinheiro é o ser humano, é a busca por poder excessivo, por controle, né? De ter muitas coisas, obter sempre mais e mais e mais e mais, ter mais que o outro, né? A ganância, assim, né? Mas o dinheiro, ele pode ser usado para o bem, sim. E é isso que Deus nos chama, Jesus está nos mostrando aqui, assim, de sermos estratégicos, né? Termos essa perspicácia, essa esperteza, assim, do mundo, e não ter medo do dinheiro, né? Não deixar o dinheiro controlar você. Assim, como que você pode saber se o dinheiro está controlando você? Você pode se perguntar algumas coisas, assim. Por exemplo, eu me preocupo, eu penso muito em dinheiro, né? Muito frequentemente em dinheiro. Deixo de fazer alguma coisa que eu deveria fazer, né? E não culto, ou cuidar da minha família, ou coisa assim, ou fazer alguma coisa que eu gostaria de fazer, né? Tomar conta da minha saúde, etc. Pra ir só ficar trabalhando, só buscar mais e mais e mais e mais dinheiro. Você tem dificuldade em dar ou se desfazer de alguma coisa, você passa muito tempo tomando conta das suas posses, né? Tinha um tio-avô que ele limpava as calotas do carro com um cotonete. Se era dia de vento, ele não tirava o carro da garagem porque era dia de vento e ia empoeirar. Se era dia de chuva, não tirava porque era dia de chuva. Porque a mulher dele se esforçando lá para ir na feira e no supermercado carregando as coisas e o carro na garagem, porque não pode, né? Assim a gente começa a ver se tá nos controlando ou não, né? E o dinheiro pode ser usado para coisas boas? Pode, né? Programas assim de bolsas de estudo, né? Que atendem pessoas com necessidade, né? Programas de educação para as crianças e tudo. Como é que se faz isso? Se faz com dinheiro, precisa de dinheiro, né? Para espalhar o evangelho, para imprimir Bíblia, precisa de dinheiro, né? Para ter pastores, precisa de dinheiro, né? Para você levar a sua família no médico ou coisa assim, precisa de dinheiro. A felicidade não tem preço. Coisa tem preço, sim. Se você tá com as suas contas pagas, você tá tranquilo, você tá em paz, você sabe que a sua família tá bem, coisa tem preço. Você ganha um salário para pagar por essas coisas, né? Então, assim, Jesus não está condenando o dinheiro, está chamando a atenção, assim, pro nosso coração. E vocês vão ver ali o que ele fala para os fariseus, né? Que os fariseus zombaram da cara dele. Não pode servir dois senhores ao mesmo tempo. Você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. O que os fariseus faziam? Eles achavam que serviam a Deus, né? Tinham a aparência de servir a Deus e ao dinheiro. Eles gostavam mesmo do dinheiro, né? E achavam que pelo fato deles serem ricos, assim, né, terem dinheiro, eles achavam que a riqueza era um sinal da aprovação de Deus, né? Não é, gente, né? Não é. Assim, e Deus abomina o coração deles, né? Não o dinheiro, a riqueza. A gente vai ver isso depois aqui, logo em seguida, na parábola do rico e de Lázaro, né? E então é isso, assim, sermos estratégicos. Lembrem disso, assim, o que pode ser um exemplo assim de sermos estratégicos, né? Que as pessoas do mundo entendem assim e talvez a gente não tenha entendido, ou seja, queira ser muito cauteloso, né? E tudo. Não tô dizendo arriscar sem pensar, tá? Não tô falando isso. Mas, por exemplo, não termos dívida, fazer o possível para não ter dívida, né? Nem todo mundo tá numa situação que pode fazer essa escolha. A gente tem sempre uma preocupação, assim, como vai ficar a nossa aposentadoria, já que nós vivemos somente com um rendimento, né? Então, a gente já teve dívida no passado, quando meu marido fez o mestrado dele, né, lá na Itália, tudo era uma universidade paga, era um mestrado caro, e a gente ficou 5 anos pagando aquilo ali, e foi bem difícil,
foi bem difícil mesmo, assim. E depois daquilo ali, eu acho que ficou o trauma tão grande que a gente disse que nunca mais a gente queria ter dívida. Então, assim, hoje em dia, a gente vive bem, assim, sim, mas a gente vive com muita simplicidade, assim, né? A gente não fica esbanjando dinheiro. Por exemplo, carros, né? Aqui na Alemanha, na Europa em geral, carro não é uma coisa cara, tá? Não é uma coisa cara, assim. As pessoas têm um bom salário, mas fazem muita dívida para ter aquele carro, né? Eu vou pagar a parcela por mês e não financiar, ou fazer um leasing, coisa que depois, nos 3 anos, acho que eles devolvem o carro, trocam por outro, sei lá, né? E eu disse, não, Doug, não vamos fazer isso. E vamos olhar o que a Bíblia diz sobre ter uma dívida, né? Você fica escravo daquela pessoa que você emprestou, de onde você tirou o dinheiro, ou do banco, né? As pessoas dizem, eu comprei a minha casa própria, fiz um financiamento, não sei o que. A casa não é sua. A casa é do banco. O que você comprou foi uma dívida. Isso que você comprou, né? Você tem a sua dívida própria. A sua casa só vai ser sua quando você terminar de pagar a última parcela e o banco entregar o documento com a casa no seu e você botar a casa no seu nome. Até lá, você vai estar morando, você paga as suas parcelas e tudo, mas você não tem a casa própria, você tem a sua dívida própria, né? Claro, não, é muito difícil hoje em dia comprar uma casa assim na bucha, né? Pagar assim na bucha, né? Mas é uma coisa a se pensar, né? Se endividar por coisas menores, por um telefone, né? Então, estratégias, assim. A gente, para poder viver como a gente vive hoje, que, né? O meu marido trabalha para eu poder ficar com a nossa filha em casa, tomar conta da família. É isso que eu gosto de fazer, tá? A gente tem essas pequenas estratégias, assim, escolhas que a gente fez. Não ter dívidas, a gente tem carros usados. São bons, estão em bom estado, a gente verifica tudo, mas não são carros novos. Telefone. Esse telefone aqui, eu, pra falar a verdade, não sei nem a marca que ele é. Mas ele tá fazendo a sua função, tá até gravando vídeo, que por mim era só pra ligar e mandar mensagem, né? Então, são estratégias, né? E o dinheiro que a gente guarda, né, parte pro nosso futuro, mas também a gente tem a possibilidade hoje em dia de também contribuir na igreja, né? E a gente sabe para onde o dinheiro está indo, graças a Deus, a nossa igreja é bastante transparente nesse tipo, presta muita conta, então a gente sabe onde está indo, né? E então é isso, assim, ter estratégias, sermos espertos, né? Não termos dívida, entender bem, assim, um patrimônio, vou comprar uma casa. Aí depois chega um ponto, vou querer comprar casa na praia. Aí aquilo é sinal de sucesso, né? Não, gente, uma casa, se ela não tá botando dinheiro no seu bolso, ela é uma coisa passiva, né? Que eles chamam de passivo e ativo. Uma coisa ativa, ela bota dinheiro no seu bolso. O seu carro, se você usa como Uber, coisa daqui a pouco tá se pagando, né? Tá trazendo dinheiro para você, então é uma coisa ativa, tá trazendo dinheiro pro seu bolso. Se você tá só pagando por ele, e ele não traz dinheiro, tá tirando dinheiro do seu bolso, não é um benefício, né? A casa é a mesma coisa. A casa onde você mora, ela é uma coisa passiva que tira dinheiro do seu bolso, né? Se é uma casa que você pode alugar, daqui a pouco você construiu a sua casa na frente, uma casa menorzinha atrás que você pode alugar, aí já muda de figura. Aquela casinha lá tá trazendo dinheiro pro seu bolso. Entende? Então, tá ligado nessas coisas, assim. E o problema não é o dinheiro em si, é como tá o nosso coração. E o que a gente vai fazer. E se você está endividado, coisa assim, você acaba, mesmo até sem querer, não ter pensado nisso, você acaba servindo dinheiro. Vai faltar tempo para ir na igreja, vai faltar tempo talvez para sua família, porque você tem que pagar. Você tem que pagar. Jesus vai dizer assim, né? Se você, melhor não pegar emprestado, mas se você pegar, você tem que pagar, né? A nossa integridade ali. Agora vamos ver então por que os fariseus ficaram tão chocados, né? A parábola do rico e de Lázaro. Jesus continuou. Havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e até os cachorros vinham lamber as suas feridas.
O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas. Porém, Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz aqui enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: Se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Essa parábola aqui que chocou os fariseus, né, que estavam zombando da cara de Jesus, bem capaz, né, mas Jesus conta essa parábola por isso, né, e para mostrar, o rico, ele não foi pro inferno porque ele era rico, ele foi para lá porque ele se negou a ajudar Lázaro no momento que precisava, a alimentá-lo, trazer ele, cuidar, né, que se pudesse se lavar, ou chamar o médico, ajudar. Então, assim, se a gente usa o nosso dinheiro para atender essas necessidades, que a gente pode ajudar alguém, isso não é pecado, né? E que bom se a gente tiver mais, né? E Deus dá mais para algumas pessoas, assim, mas a quem muito é dado, mais será pedido, né? Mais a gente vai ter que prestar contas de como usou aquilo ali, né? E é isso, assim. Então, os fariseus, como assim o rico foi pro inferno, né? A riqueza é um sinal de aprovação de Deus e tudo. Então, eles ficaram muito chocados e zombaram de Jesus, tipo, né? Aquela risada nervosa, eu fiquei imaginando, né? E quando Jesus, ele fala ali no final, né, que o rico quer que, mande o Lázaro lá pros meus irmãos, porque se alguém ressuscitar e for lá falar com eles, eles vão acreditar, né? E Jesus está falando isso, que eles já têm os profetas, né, e a lei de Moisés. Creiam nisso, ouçam isso, né? E apontando que, tipo assim, se eles não escutaram nem Moisés, nem os profetas, né? Moisés que deu a lei. O reino de Deus, quando Jesus chega, ele não veio abolir a lei, né? Ele até vai falar isso, ele não veio abolir a lei, né? A presença dele, o reino de Deus, é a culminação, é a completude, digamos, da lei, preenche a lei, né? Acho que não são bem essas palavras assim certas, mas agora tá me faltando, né? E se não acreditaram dos profetas e os profetas anunciam a vinda de Jesus, né? Eles profetizam sobre a vinda de Jesus, né? E já Jesus está mostrando que quando ele ressuscitar, né, muitos dos fariseus, assim, que se diziam acreditar nos profetas, na lei de Moisés, seguir a lei de Moisés e adicionar mais leis e tudo, né, que quando Jesus ressuscitar também não vão acreditar, né, e ele é meio que uma brincadeira aqui, né, não posso ressuscitar e mesmo assim não vão acreditar, né. E quando na lei de Moisés os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista, no versículo 16, né? Então, esse reino que ele está anunciando, a boa notícia do reino, que se esforcem para entrar nele, né? Não é uma coisa nova, né? Ela veio reforçar a lei. A lei, o que ela é importante? A gente tem o perdão dos nossos pecados, sim, nos arrependermos, sim, mas como é que a gente vai saber do que a gente tem que se arrepender? O que é pecado? É a lei que nos mostra, né? A gente não está mais, nós não somos mais escravos da lei, né? Porque Jesus, pelo seu sangue, ele nos limpa,
né? Nos perdoa quando nós nos arrependemos, pedimos perdão, mas a lei serve para que a gente tenha noção do que eu preciso pedir perdão. É a lei que nos mostra o que é pecado, né? Então, um veio complementar o outro. E o que ele fala no 17 ali, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei, né? E ele fala do casamento ali, né, do divórcio. Então, ele apresenta uma lei mais rigorosa até do que era usado em Deuteronômio, né? E acho que em Mateus, no capítulo 19, Jesus fala de novo do 1 ao 11 sobre a questão do casamento e de divórcio, assim, né? Então, apesar de ter sido usado, né, de divorciar na época de Moisés lá, o marido podia dar uma carta de divórcio para a esposa, mandá-la de volta para casa, se não se agradasse mais dela e tudo, né? Se ele se casasse de novo, se ela casasse de novo, né, com essa carta de divórcio podia casar de novo, né? Mas se ela se separasse, se o segundo marido se separasse dela também, ela não podia casar de novo com o primeiro, vai que decide voltar. Não pode. Por que isso aconteceu? Para as pessoas pensarem bem, né, antes de se divorciar. No Mateus capítulo 19, que Jesus aponta para as pessoas pensarem bem antes de casar, né? E aqui, né, tipo, mesmo que seja lícito, né, na época de Moisés, mesmo que pela lei, assim, seja lícito, né, mas Jesus está apontando, né, lá em Mateus ele vai dizer, pensa no casamento quando era com Deus criou, né? Você se torna um. E aqui, se casar, a verdade é, se divorciar e casar com outra mulher, vai estar cometendo adultério. Quem casar com a mulher que for divorciada, né, daquele primeiro marido lá, vai estar cometendo adultério. Quem vai entrar, adúlteros vão entrar no reino dos céus? Não. Né? Então, a não ser que seja, ele deu uma exceção, acho que lá em Mateus, que seja por imoralidade sexual, né? Traição, infidelidade. Né? Aí poderia divorciar, mas se não, não. Né? Então, pra gente pensar muito nisso, assim, e que, né, se não acreditaram nem na lei de Moisés, né, seria mais fácil, olha o quanto a importância da lei, né, mais fácil desaparecer o céu e a terra do que tirar um assento da lei, né, a importância daquilo ali, o valor que Deus põe naquilo ali, porque a lei, ela vem para quê? Ela vem para frustrar a gente, para nos limitar, não, ela vem para proteger. A lei é uma proteção para nós, né? Uma proteção do pecado. E é uma proteção, assim, para uma vida tranquila, uma vida satisfatória, uma vida assim, que nós nos sentimos plenos de fazer coisas boas, né? A lei é isso, assim. Então, né? Jesus mostra essa parábola do rico e de Lázaro, né? Não só confronta os fariseus com a questão assim de que o seu dinheiro não vai salvar você, não é um sinal de aprovação de Deus, né? Mas também isso, assim, se você está seguindo a lei de coração, todos esses rituais que eles faziam, né? Ou na verdade, assim, eles era só por aparência mesmo, o que eles se importavam era com o seu status, né? Então, esse capítulo, assim, é difícil, né? Acho que se tiver a coisa mais importante para tirar disso, assim, é quando eu percebi, assim, de voltar lá no capítulo 12, desse administrador desonesto, assim, o que ele fez. Isso é um exemplo do que fazer naquele momento. Se alguém acusar você, né, pense o que você pode, conserte, né, seja estratégico. E de a gente usar na nossa vida também estratégias, assim, pra gente poder viver melhor, né, balancear o nosso tempo melhor, balancear as nossas finanças melhor, de maneira que nenhuma dessas coisas, né, porque hoje em dia, às vezes fala muito no dinheiro só a questão da idolatria, mas tempo, eu acho que hoje em dia também pode ser idolatrado, né, indiretamente, como assim a questão do tempo, né, o tempo para mim, né, o diabo nunca vai dizer, assim como ele disse para Jesus no deserto, se você me seguir, me admirar, né? Eu vou te dar isso aqui, né? Hoje o diabo não chega mais assim, me segue aí
me idolatra que eu vou dar coisas para você. Não, idolatra é você mesmo. Idolatra é você mesmo. Então, a idolatria também do tempo, né? De estar sendo, meu tempo para mim, self-care. Self-care, como é que diz isso em português? Não sei, gente. Autocuidado. E pra gente tomar cuidado com essas coisas, né? E ter um balanço, assim. Nem tudo do mundo, ou nem tudo... Às vezes coisas são lícitas, mas nem tudo me convém, né? Mas certas coisas do mundo, a gente ter a sagacidade, assim, a perspicácia de tirar proveito delas, né? Jesus diz, use as riquezas do mundo. Usar, não ser usado por elas, né? Então, assim, eu deixo essa reflexão com vocês, assim, acho que não cobrir tudo, é difícil, é um capítulo difícil, assim, de entender e de como a gente pode começar a ver na nossa vida também onde que a gente pode, o que a gente deve fazer. Será que eu estou agindo com integridade em tudo que eu faço, só em algumas coisas? Nem tudo, assim, eu ainda confio tanto em Deus, né? Esses questionamentos, assim, que não é fácil, né? Mas é isso, gente. Então, eu espero vocês amanhã pro capítulo 17 e que vocês tenham um ótimo tempo, assim, bem profundo, bem quietinho, para pensarem nessas coisas também, como tá indo na vida de vocês, e que traga, assim, uma boa reflexão e também com renovação, onde precisa ter alguma renovação, tá bom? Então tá, obrigada, a paz do Senhor fique com vocês e até amanhã. Tchau, tchau.